povo gaúcho, povo missioneiro. No Opinião de hoje, aqui pelo portal Rádio Cidade S.A., vou recuperar um audiovisual do programa da televisão Globo, da Rede Globo de televisão, um programa muito assistido e que até hoje existe. O nome do programa é Globo Rural. Eis que o Globo Rural visitou o estado do Rio Grande do Sul e realizou um trabalho muito importante, muito interessante, resgatando um pedaço extraordinário da história do Rio Grande. O que me leva a pensar de como nós esquecemos rápido, muito rapidamente, pessoas, homens e mulheres que são verdadeiros heróis, que realizaram trabalhos extraordinários e que mereciam estar permanentemente nas memórias da sua gente. As escolas, as famílias responsáveis pela educação, pela cultura, em preservar as memórias, sem o que as massas, as gentes, a nação perde o seu rumo. Quem não conhece o seu passado, quem não honra as suas tradições, a sua cultura, a sua história, vaga sem destino. Aliás, é o que me parece que acontece aqui com a nação brasileira. Como somos olvidados, nem mais lembrando, em uma grande multidão, desconhecendo as suas raízes, as suas histórias, da onde veio, o que representa para poder organizar-se para onde vai. Resolvi, de comum acordo com meu amigo Jairo Ferreira, com a dona Rojane do portal Rádio Cidade S.A., abrir esse pequeno espaço destinado exatamente à cultura, à educação, à religiosidade, à espiritualidade, às boas coisas. Abrir um espaço para rememorar este programa Globo Rural, aonde o assunto é o gaúcho. E neste momento eu aproveito para perguntar aos queridos seguidores do O
opinião. Quem é o gaúcho? Da onde veio o gaúcho? Como surgiu o gaúcho? O que representa o gaúcho? Quais foram os feitos, as ações, as histórias, os atos que criaram, que identificaram, que selaram esta figura tão falada, tão cultuada, o gaúcho. As escolas não ensinam. As próprias famílias. Nós temos aqui algo interessantíssimo no Rio Grande do Sul. A criança nasce e num grande número, significativo número de famílias já colocam o vestidinho de prenda, a fitinha na cabeça, a bombachinha, alpercata, botinha, lenço no pescoço, boina, chapeuzinho, dizendo que ali chegou um gaúchinho, uma gaúchinha. Mas muito poucos, desde pequeno, contam, ensinam, lecionam, trabalham com os filhos a verdadeira história do gaúcho. Quem é o gaúcho? Da onde veio o gaúcho? Quem são os heróis que recolheram esta cultura, estes princípios, estes valores e estes ideais que formam o gaúcho? O gaúcho não é só a bombacha. O gaúcho não é a bota, o chapéu, o lenço, a gaita, o violão, o churrasco, o chimarrão, o galopão, o baile. O gaúcho é muito mais que isso. Não é só um espaço geográfico. O gaúcho é um ideal, um valor, um princípio de vida. De interior mental, de alma e espírito. Esta é a essência principal que caracteriza o verdadeiro gaúcho, a verdadeira gaúcha. E nós temos os nossos heróis. Não só os que lutaram na Revolução Farroupilha, os lanceiros negros do General Neto, que eu tanto reverencio, não só os que fizeram partes de escaramuças armadas, mas heróis que resgataram esta cultura do gaúcho. Não fossem eles, nada disso existiria. E eu faço um desafio. Pergunte na sua família, nas suas relações de amizade, quem foram os heróis que resgataram essa história,
essa cultura, essa educação, essa essência do gaúcho que estava praticamente perdida. Estes são grandes heróis. Muito pouca gente sabe. Mesmo de bombacha, de bota, de lenço, de chapéu, comendo carne assada, muito pouca gente sabe que se não fosse estes dois que eu vou dizer agora aqui, que o Globo Rural resgatou e perpetuou num programa audiovisual, nada disso existiria. Não existiria CTG, não existiria tradição, não existiria nada, porque esta cultura estava praticamente perdida pelos fundos de campo, pelos galpões. As gerações antigas da época teriam passado e teríamos perdido tudo isso, não fosse este grande herói, Paixão Cortes. O jornalista Barbosa Lessa. Eles saíram a campo, enfrentando grandes dificuldades na época, que não tinha praticamente gravador, filmadora, as facilidades que temos hoje, patrocinados por ninguém, por força de vontade, por amor, por intuito, por dedicação, por honradez, por intuição, foram a campo numa verdadeira peregrinação, resgatar algo que sentiram pela intuição. Paixão Cortes e Barbosa Lessa, algo que estava se perdendo, pois tudo isso que existe hoje, o gauchismo, que alargou as fronteiras do Rio Grande para o Brasil e para o planeta, só existe pela paixão do Paixão Cortes e do Barbosa Lessa. Assistam o Globo Rural que eu resgato aqui. E vamos divulgar estes nomes, esta saga maravilhosa de Paixão Cortes, um verdadeiro herói, e Barbosa Lessa. Um abraço missioneiro e até a próxima oportunidade. Assistam o vídeo e compartilhem. Músicas, danças e outras tradições preservadas nos CTGs eram praticamente desconhecidas quando o movimento começou. A recuperação delas foi trabalho de pouca gente e nele Paixão Cortes teve um destaque especial. E conciliando o seu trabalho de agrônomo com o de pesquisador de folclore, ele saiu pelo interior do Rio Grande do Sul atrás de pessoas idosas que lhe revelassem o modo antigo de vida dos gaúchos. Com o CTG 35 em funcionamento, Paixão e outros colegas foram participar de uma festa de gaúchos no Uruguai. Viram a apresentação de danças e músicas, comida típica, vestuário, tudo próprio deles lá. Ficaram mordidos. Não é possível que os crioulos, os paisanos uruguaios e argentinos tenham essa maravilha de manifestações coreográficas e de reverenciência das coisas do seu passado campestre e nós não temos nada. Vamos parar, organizar e vamos para o interior procurar as nossas origens coreográficas. Começou então uma busca da cultura de raiz do povo gaúcho. Uma empreitada particular sem apoio de governo ou patrocínio comercial.
E fomos chegando em cada cidade, nós fomos falando, conversando sempre com pessoas antigas, de 70, 80, 90 anos, e fomos anotando e registrando todos esses elementos. Nos primeiros anos, só contavam com um caderninho de notas. Depois chegaram gravadores primitivos. No primeiro deles, a fita era de papel. Qualquer pequeno choque ou esbarrão, o papel rasgava. Depois vieram os gravadores de rolo e as fitas magnéticas. De qualquer forma, havia gravação só do som. Os passos da dança, coreografia, os movimentos, isso tinha de ser retido na memória. Quando chegou o filme Super 8, desses carretezinhos coloridos, um avanço enorme. Os gravadores comuns registravam a música, o som. A filmadora Super 8 retinha as imagens, os movimentos. A primeira dança que Paixão coletou foi a do pezinho. Isso para ele foi sinal de que muita coisa boa havia ainda na frente. Entusiasmo dobrou. Normalmente Paixão veste roupa comum e até se incomoda com pessoas que exageram nessa coisa de tradicionalismo. Mas hoje ele tem um compromisso e precisa estar de bombacha. Dona Mariana, sua mulher, e figurinista de roupas femininas gaúchas, o ajuda. Logo ele recomeça a história da sua garimpagem das coisas antigas do gaúcho. Certa oportunidade, eu vinha de Santana em direção a Santa Maria de Trem, à época viajava de trem, e chegou a uma estação chamada Dilermânio de Aguiar. Ao apitar e dar a ordem de partida do trem, eu senti uma estranha circunstância que me mexeu na cabeça, no corpo, enfim. E eu peguei a mala de si e saí a procurar alguma coisa de pesquisa. Encontrei um carreteiro, carreta depois. Aliás, eu tenho a fotografia dele aqui, quer ver? Ó, tá aqui, ó, em Dilermânio de Aguiar, seu de Jalno Brum. Está aqui, ó. Aí ele me cantou, eu comecei a escutar, gravar, e Gravar aí... na cabeça? Na cabeça, sim, porque não tinha gravador, naquela época não existia gravador. Só na memória? Na memória. Eu guardava, eu tenho boa memória auditiva, e aí então me levantei e pedi para que ele pudesse me ajudar a reconstituir a dança. E ele começou a dançar, e eu ao lado dele. Como era a melodia? Balaio, meu bem, balaio, tinha balaio do coração. Moça que não tem balaio, tinha bota costura no chão. A maioria das danças junta homem e mulher. Mas algumas, como essa do facão, são só masculinas. Homem dançando com homem, num ambiente que alguns até acusam de machismo. De onde vem isso? Os tropeiros não tinham segmento do acompanhamento feminino. Era só homens que saíam do Uruguai, né, passavam pelo litoral do Rio Grande do Sul, iam até Sorocaba. Nesses acampamentos, nesta época de 1700 até 1820, dançavam os tropeiros sozinhos. Então, são danças só masculinas. Paixão sempre contou em suas pesquisas com a participação do jornalista e escritor Barbosa Lessa, já falecido, aí na foto com ele, ambos às voltas com material de gravação. Em função da pesquisa de folclore,
que realizava junto com seu trabalho de especialista em ovelhas da Secretaria da Agricultura, Paixão escreveu mais de 60 livros, fez discos, CDs e DVDs. Para guardar esse material, as salas de sua casa já estão repletas. Alugou recentemente um apartamento com vários cômodos só para isso, mas ainda está faltando espaço. Quando vocês fazem o 35, vocês vão pesquisar em que linha? Linha de vestuário, de culinária, de música, cultural? Em quais linhas eram? Eram todas. Todas exatamente por isso, que nós não estávamos procurando uma coisa, nós estávamos procurando a alma e os sentimentos de um povo. E essas são expressões naturais, espontâneas. Comer, beber, dançar, cantar, trabalhar, se divertir, religiosidade e seu aspecto moral da formação. Nos intervalos da pesquisa e do trabalho como agrônomo, Paixão cantou e sapateou. Quando o assunto é gaúcho, Paixão é sempre chamado como consultor. Foi assim no filme Um Certo Capitão Rodrigo, de Anselmo Duarte. O filme é sobre um tema de Érico Veríssimo e se passa nas primeiras décadas de 1800. No original do livro, os gaúchos apareciam de bombacha e em várias cenas havia a presença da gaita, da sanfona. No filme, isso é corrigido. Não havia nem gaita, nem bombacha nesse tempo no Rio Grande do Sul. A bombacha só chega exatamente na Guerra do Paraguai. Até então era desconhecido na América, tanto do uruguaio como dos argentinos. A bombacha, esse tipo de calça usada pelos gaúchos, é de origem árabe e era usada na Europa como roupa militar. Na Guerra do Paraguai, um excedente de bombachas da França foi repassado aos países da Tríplice Aliança, Argentina, Brasil e Uruguai. E por aqui ficou. O próprio Paixão aparece no filme, fazendo o pai da mocinha. O senhor quer mesmo minha opinião franca? Naturalmente. Monte a cavalo e se manda ela cria! Ah, Matungo! De manhã cedo, isto era no domingo, eu montei no meu pingo e fui passear lá na fazenda. O resgate da cultura campeira no Rio Grande do Sul, no embalo das pesquisas de Paixão Cortes e Barbosa Lessa, forneceu material para os CTGs funcionarem. Se na inauguração do 35 não se conhecia nenhuma dança típica do Rio Grande do Sul, quando Paixão e Lessa fazem, em 1955, um manual de danças gaúchas, elas já eram 22. Hoje são mais de 100, com outras quase uma dezena, já coletadas, mas ainda não descritas e harmonizadas. Uma riqueza artística sem comparação no Brasil, mas que qualquer estado, em certa proporção, pode também descobrir, se houver alguém para ir atrás da cultura antiga de seu povo com tanta paixão. No domingo que vem, a gente mostra a segunda parte da nossa reportagem especial sobre o CTG. É Gramado que está presente na festa juntamente a todas as entidades de todas as cidades do Brasil. Na grande festa campeira da nossa região. Você vai ver o que é um CTG, como funciona, como é seu sistema de patronagem e a sua divisão em invernada. Música! O cumprimento gaúcho Tudo bom? e a forma diferente de celebrar aniversário. O maior CTG do Brasil não está no Sul. E num outro CTG, a quebra de um tabu. Quem manda agora são as mulheres.
A incrível história de um laçador mirim. E quantos anos você tem? 6. 6 anos? Você é gaúcho? Sou. Você nasceu aonde? Na Bahia. Ai, que ótimo.